Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milene e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês nesse mês de agosto e o que a espiritualidade deseja falar, tá bem? Vamos lá. Quais são a primeira principal energia do mês de agosto para o signo de Capricórnio? Principal energia. Mais uma, por favor. Obrigada. Bom, a primeira carta que caiu foi a carta de Basté. Nossa querida deusa está aqui hoje. Tem a despreocupação de um gato. Você pode dar as boas-vindas a relacionamentos respeitosos. Shangyo, celebre sua feminilidade com orgulho. E a última é Fortuna, acredite na sua sorte. Bom, aqui primeiro, a principal energia que eu sinto nesse mês de agosto é que você deve parar de se preocupar com as coisas do invisível, de achar que alguém possa estar mandando inveja, olho gordo, fazendo macumba. Macumba não é muito bem a palavra que eu gostaria de usar, mas vocês entenderam. Magia feita pro lado negativo, porque nós macumbeiros somos muito do bem. Bom, voltando ao assunto. E aqui eu sinto que essa energia da era, ela vem falando que se você já está num relacionamento onde você sente que a outra pessoa ela não está sendo respeitosa com você, parece que essa energia da era ela vai trazer para você essa força feminina de conseguir impor limite no outro de uma forma doce, ou seja, sem ser através da violência, sem ser através da agressividade, e vai fazer com que aquela pessoa entenda que esses pequenos momentos de desrespeito te ferem muito. E eu sinto que você vai conseguir mostrar isso para essa pessoa, caso você já esteja num relacionamento, claro, e vocês vão conseguir harmonizar melhor ele. Ou seja, você vai se sentir mais respeitada dentro do seu relacionamento, sem sentir que você precisa ir para esse lado da energia mais masculina, de brigar, de ordenar, sabe, essa energia mais de ir pelo lado da força. Eu sinto que você vai entender que não é mais pelo esse lado que você vai conseguir lidar nesse relacionamento. Talvez você já tenha tentado várias vezes ir por esse caminho, e aqui eu sinto que não surgiu muito efeito. Então eu sinto que essa energia da era, ela tá vindo para te mostrar que o feminino é muito mais poderoso do que você hoje enxerga, e que é preciso que você se orgulhe dessa sua energia feminina dentro de si também, para que você consiga honrar ela no seu passo a passo e consiga principalmente acreditar no potencial dela de resolução das coisas, ou seja, de entender que não é necessário uma força bruta para resolver as coisas, que muitas vezes esse lado mais doce, de ir pelas entrelinhas, me veio muito aqui na minha mente a carta da força, sabe? Aquela energia de uma pessoa que está extremamente, às vezes, ligada aos instintos, à raiva, tendo atitudes extremamente agressivas com outras pessoas, e a sua energia, eu sinto que é essa energia da mulher na carta da força, aquela energia que consegue conter as agressividades, que consegue conter, resolver as situações de uma forma doce, acolhendo, e indo mais para esse lado sem ser o combativo, esse lado mais da compaixão. Mas eu sinto que essa compaixão, ela tem muito a ver com você mostrar também que você necessita dessa compaixão, e que vir para esse lado mais agressivo com você não é algo que te nutre, não é algo que te faça sentir bem dentro dessa relação. Mas ao mesmo tempo aqui, se você não tiver num relacionamento, e se você principalmente tiver passado por muitos relacionamentos onde você sente que você tinha que ter essa energia masculina dentro da relação, ou seja, atraindo homens extremamente passivos, é essa palavra. Eu sinto aqui que, bom, vou deixar aqui bem claro, né, porque não são só mulheres que
que nos assiste aqui, nos assiste porque aqui ó, a gente está com uma ajuda hoje, ela veio aqui contar pra gente várias sabedorias, né, meu amor? Bom, mas aqui se você for homem, eu sinto que você atrai mulheres que estão sempre nessa energia da luta, do masculino. E se você for mulher, eu sinto que você está o tempo todo atraindo energia de um homem mais passivo. Pode ser aqui homens que não pegam as coisas para fazer, que podem ter sido muito mimados pela mãe e que não tem essa energia da ação. Então eu tô vendo que muitas vezes são relações muito disfuncionais para vocês, onde vocês sentem sempre que você tem que ser a pessoa que carrega o mundo nas costas, que resolve as coisas, que faz as coisas funcionarem, que bota movimento. Só que parece que isso é um fardo muito pesado já há muito tempo para você. E aí que tá na hora de você começar a acreditar mais nesse poder da feminilidade, nesse poder do confiar no culto, de ser mais compassivo. E ao mesmo tempo entender que não é através da força, do controle que você vai conseguir as coisas. E como você tá nesse movimento de sair de uma energia de controle e indo para uma energia mais calma, né, a energia do feminino, ela também é uma energia que é muito mais lenta. Então pode ser que às vezes isso te cause preocupação, ou seja, de sentir que às vezes a vida não tá andando. E aí por isso que veio essa carta da Vasté, falando que você não precisa se preocupar com isso, que não é porque você sente com a sua mente racional que as coisas não estão andando, que elas de fato não estão. Eu sinto aqui que o universo ele tá modificando muitas das coisas, principalmente quando você consegue atingir esse momento de se conectar com o seu feminino de uma forma muito positiva, no sentido de não se sentir culpado quando você descansa, de não se sentir culpado quando você tem prazer. Então, eu sinto que está na hora de você começar a se abrir mais para esse lado. E aqui a gente também está falando de você confiar mais na sua sorte, ou seja, veio a carta, a deusa, né, da fortuna. De você entender que, embora você não esteja vendo as coisas, tudo que você anda fazendo vem atraindo muita boa sorte, ou seja, você está aqui num caminho certo. Mas também será necessário, porque aqui no fundo de deck saiu a Abeona, falando que você explore o mundo, ou seja, está na hora de ir para fora. Essas últimas leituras, eu acho que foi, acho que foi Virgem Leão. Virgem e Leão também veio falando muito sobre esse momento de precisar explorar o mundo. Então aqui, caso você tenha forte no mapa esse signo, seria muito bom para você dar uma olhada nessa leitura, porque eu acho que vai complementar. Mas aqui eu sinto que tá na hora de você começar a explorar o mundo com essa energia mais feminina, ou seja, de você se conectar mais com a natureza, de fazer passeios ou programas que estão muito mais conectados com a harmonia, a paz, não a agitação. Não sinto que esse saia de casa seja, por exemplo, para você só ir num barzinho, numa balada. Nada contra isso, gente. Mas eu acho que tá na hora de ir para um parque, ir fazer um piquenique, ir pra cachoeira, vai pra praia. Entende? Eu sinto que você precisa descansar a sua mente. E precisa se conectar também com a energia da natureza, porque ao mesmo tempo que ela consegue te limpar, ela também consegue te aterrar. Então, às vezes, essa preocupação excessiva pode ser uma desconexão com a natureza, porque quando você se sente parte de um todo, você vai começar a ver sinais que a vida está te trazendo, que na verdade o seu caminho está só se abrindo aqui, principalmente porque a última carta que caiu foi a carta da fortuna, então eu falando para você acreditar na sua sorte. Então se veio essa carta, gente, eu acho que é muito necessário que vocês tenham essa confiança que você está fazendo certo, que você está fazendo o seu melhor. E você não precisa e nem deve ficar se autoexigindo excessivamente. Ou seja, não quer dizer que porque às vezes você não consegue ser disciplinada, que você tenha que se martirizar na sua mente. Tá tudo bem um dia ou outro as coisas não funcionarem do jeito que você gostaria, no sentido de organização, de proatividade, entende? Bom, vamos ver as energias positivas para o mês de agosto, para o signo de Capricórnio. Mais uma. Obrigada. O mundo,
com a completude. O 9 de espadas. Olha aí o que eu falei, ó, desaceleração. O cavaleiro de ouros e 4 de copas. Bom, aqui eu sinto que... Primeiro, gente, essa carta aqui, 9 de espadas, com 4 de copas, eu sei que muitas vezes assusta, porque são cartas meio pesadas, mas aqui elas vieram no lado positivo. O que isso quer dizer? Que parece que você vai parar de ficar pensando excessivamente nas coisas que não deram certo, que você vai conseguir sair desse momento de extrema ansiedade. Pode ser aqui pessoas que estejam tendo dificuldade para dormir, essa preocupação excessiva, às vezes até criar certos problemas para se preocupar, quando a mente fica, e se? E muitas vezes isso faz com que você não consiga viver o presente, faz com que você esteja sempre vivendo o futuro. E quando você está sempre vivendo o futuro, às vezes você pode perder certas oportunidades que te aparecem no mundo presente, né, no momento presente, porque você está sempre pensando no futuro e tentando, às vezes, fazer com que alguns obstáculos não aconteçam. Então essa antecipação excessiva não está sendo legal para você. Está na hora de você recuar, de você ter esse momento de se conectar mais consigo, de respirar. Aqui, ó, esse voltando-se para dentro, eu sinto muito essa energia da meditação, porque tá vendo que aqui tem várias vozes assim em volta dela, várias carinhas. Eu sinto que é assim que você se sente quando você fica pensando muito no que pode dar errado. E é por isso que você fica assim. Que você parece que são tantas vozes que vêm dentro da sua cabeça. E aqui eu não sinto que necessariamente sejam vozes externas, não. Eu sinto que são a sua própria mente mesmo criando várias situações para se preocupar, para ter medo de que algo aconteça errado, mas é que eu sinto que é preciso que você confie que você vai lidar, mas para que você consiga confiar que você vai lidar com essa situação, é preciso que você esteja presente, que você consiga enxergar a realidade sem a ilusão mesmo de que... A ilusão pessimista aqui, né? Essa carta do 9 de espadas vem falando muito pra mim essa coisa do pessimismo, quando a gente pensa tanto que vai pro lado negativo. Então aqui, para você não caia nisso, é preciso que você pense menos. E aí o pense menos, eu quero dizer o seguinte: claro que sempre vem pensamentos que a gente não gostaria de pensar, sempre vai vir, mas a gente pode simplesmente pensar, esse pensamento não vou dar, não vou alimentá-lo, não vou fazer com que ele continue na minha mente. Então veio um pensamento que eu não quero, ok, vou pensar em outra coisa. Como que eu vou fazer isso? Se eu não conseguir tirar ele da minha mente sozinho, simplesmente falando, esse pensamento não pode ser outro, eu vou, ouvir uma música que me alegre, uma música que me tire desse momento, dessa vibração que esse pensamento está me trazendo. Porque esse pensamento, se ele for sempre... Eu sinto aqui que é exatamente isso. Sempre vem um pensamento que é o início de tudo. Parece que ele é aquele fiozinho, sabe? Que quando você puxa, dá tudo errado. Então não puxa esse fiozinho. Pega o isqueiro, queima o fiozinho, deixa ele lá, queimou ele, pronto, não vai ser um maior problema para o futuro, você já resolveu ali na hora, embora. E aí eu sinto que é exatamente esse tipo de cuidado principal que você tem que ter nesse momento, e eu sinto que você já está nesse processo, por isso que veio na carta positiva, na energia positiva, né? E essa completude com a desaceleração vem falando que parece que quando você conseguir atingir esse momento de conseguir viver com mais calma, fazer as suas coisas, eu sinto que essa energia aqui do Cavaleiro de Ouros, ele veio assim, numa energia, uma pessoa constante, uma pessoa determinada, uma pessoa extremamente responsável, madura, mas que faz as coisas de pouco a pouco, não é pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo hoje. Não, hoje eu faço um pouco, amanhã eu faço um pouco. E parece que quando você entrar nessa energia, mas principalmente permanecer nela, e eu sinto que essa energia ela tá vindo para permanecer na sua vida, ou seja, você tá saindo de vários ciclos aí em que você vivia muito dentro da sua mente, mas parece que tem algo no mês de agosto que vai te puxar para a realidade, de falar, não, olha,
Tá na hora de você viver de uma outra forma. Porque esse jeito que você está vivendo faz com que você não acredite em você. Porque você está sempre vivendo no plano das ideias, vivendo nos pessimismos da sua mente. Então aqui, vamos viver no agora. E parece que esse momento em que você começar a trazer isso para sua rotina, ou seja, trazer essa desaceleração, entender o que funciona para dentro de você. Então, o que você pode botar na sua rotina que faz com que você se sinta mais calmo. Eu vou uma música, meditar, fazer um yoga, ir pra academia, ficar com seus animais, escrever, maravilhoso. Inclusive aqui, indico muito, se vocês estão precisando desse momento de desaceleração, se vocês não estão conseguindo, escrever. Porque aqui eu sinto que muitas vezes a sua mente, ela fica tanto no isso, que às vezes você não consegue nem entender quais são de fato os problemas reais que estão acontecendo na sua vida. Então escrever eles no papel vai fazer com que você tenha essa dimensão, né, de o que você pode fazer, torná-los mais palpáveis, mais reais, parar de ficar sempre nesse tanto de caminhos e ideias que vêm. E aí parece que através disso você vai ter uma percepção maior do que está acontecendo na sua vida e quais são as coisas que você está errando ou que você pode melhorar. E parece que esse momento vai fazer com que você comece a sentir que você pode se nutrir mais do que você anda se nutrindo. E essa sensação, né, de estar se nutrindo vai fazer com que você seja uma pessoa menos carente, que você demande menos das outras pessoas. Então aqui pode ser que essa boa vinda de relacionamentos respeitosos também pode estar vindo de um movimento seu, de você estar se respeitando mais. E através disso você atrai pessoas que também se respeitam e vão entrar num relacionamento onde tenha mais harmonia. Mas eu sinto que aqui, que junto com esse mundo, ele vem falando também muito essa sensação de encontrar um pedacinho seu que estava faltando. Parece que tem algo no mês de agosto que vai te despertar um lado seu que estava muito tempo adormecido e que muitas vezes você nem sabia que ele existia. Já que você não sabia que ele existia, que não tinha como você contar com ele, né? Então parece que ele vai ser uma ótima ferramenta para lidar com certas situações que podem estar acontecendo na sua vida e que às vezes você não encontrava caminhos de lidar com ele porque você não conseguia entender esse seu lado, não ouvia. Energias desafiadoras, né, que precisam de atenção no mês de agosto. Mais uma, obrigada. O eremita com a solitude, a força com a coragem, Cavaleiro de Copas com a compreensão e o Mago com a existência. Bom, aqui, uma energia que precisa ter cuidado é a energia. A primeira energia que caiu foi a energia do eremita, que me falou que será muito necessário que nesse momento em que você esteja buscando esse novo jeito de viver mais de uma forma mais lenta. Essa energia do eremita, ela vem falando que tem uma parte que é extremamente crucial que você tenha cuidado, porque ao viver nessa energia mais lenta, pode ser que você comece a querer viver apenas no seu tempo, do seu jeito, que é fazer as coisas do seu jeito, então ser uma pessoa às vezes um pouco amargurada. Então ter cuidado com isso, porque é claro que é necessário que você encontre um jeito de viver que seja compatível com como você se sente bem, compatível com quem você é, com o que você acredita, mas entender que ainda assim você vai ter que lidar com certas pessoas na vida e com certas dinâmicas em alguns relacionamentos de trabalho, família, afetivo, amizade, que não necessariamente as coisas vão fluir do jeito que você gostaria, porque as pessoas não são
do jeito que você gostaria. Então, para você não se tornar aqui uma pessoa amarga, não ficar uma pessoa um tanto ranzinza, de também ficar só olhando para dentro de si. Porque eu sinto aqui que como você está nessa busca de conhecimento, de sabedoria, às vezes você se fecha muito. E aqui não é para você se fechar, porque eu sinto que também, como veio a carta aqui, a primeira carta que caiu do ponto positivo foi o mundo, você já viveu muita coisa, você já tem muita sabedoria. E aí agora é preciso que você bote para fora. Por isso que aqui no fundo de deck, eu não sei se eu mostrei para vocês, ela vem falando para vocês saírem de casa. Ou seja, essa carta aqui do eremita vem falando que o seu automático, né, nesse momento de desacelerar, é ficar muito dentro de casa. E esse ficar muito dentro de casa, às vezes, faz com que você perca um pouco das habilidades sociais, ou então que, às vezes, durante uma conversa, às vezes, você não tenha tanto esse tato social, né, por conta de não estar se relacionando tanto socialmente. E aí, às vezes, tem falas ríspidas que as pessoas podem interpretar de uma outra forma. E, ao mesmo tempo, como veio também do lado do eremita, veio a força me falando que parece que as suas sombras, elas vão estar muito mais aparentes nesse momento. Aparentes em que sentido? Elas vão se mostrar em diversas ocasiões e será necessário você lidar com elas sem que você seja pessimista, sem que você se jogue para baixo, sem que você veja essa reação, esse seu lado como algo negativo. Porque enquanto você continuar olhando para esse lado de uma forma negativa e não enxergando como que você pode integrar ele e fazer com que ele seja parte de uma força, de um instrumento para você na sua vida, ele vai continuar te dominando. E é exatamente essa sombra que ela tem que ir intimamente ligada, às vezes, com essas preocupações excessivas. Então aqui a gente também pode estar falando de que você tem uma força muito grande para lidar com muitos obstáculos, com qualquer coisa que chegue diante de você, mas a primeiro momento parece que a sua primeira reação é recuar, é achar que não consegue. Então aqui essa força, ela vem te mostrar em diversas situações no mês de agosto que ela consegue te defender, que você precisa e deve confiar nela. E quanto mais você temê-la e reprimi-la, quando ela aparecer, ela pode aparecer trazendo sofrimento para alguém que você gosta muito. Então para você ter cuidado, porque será necessário que você tome conta disso. E o tomar conta disso é entender que esse seu lado existe, entender que essa força existe e encontrar um caminho de usá-la na sua vida de uma forma que te faça crescer, de uma forma que te leve para onde você quer. Mas enquanto você tentar abafar essa voz, mais ela vai gritar. Então aqui não é para abafar essa voz. Tem uma voz gritando dentro de você que precisa ser ouvida. Bom, e aí, como a carta do mago também caiu aqui, eu sinto que ela vem novamente reforçando aquela ideia de que você não pode e nem deve fazer com que as coisas sejam somente do seu jeito. Porque aí parece que... entendi. Essas duas cartas, elas já vieram falando o quê? Que quando você se fecha muito, você quer que as coisas sejam do seu jeito, que você acredita, que você sabe como as coisas deveriam funcionar. E aqui é para que você não seja arrogante, porque por mais que você tenha uma sabedoria interna muito grande, o outro ele sempre pode te ajudar. O outro ele sempre pode ter uma visão, um jeito de fazer que pode ajudar, que pode ser melhor. Então, para você não fechar essas portas, fechar a opinião das pessoas, abrir mão do controle. E, ao mesmo tempo, essa carta da compreensão, como ela vem no lado negativo, a gente vem falando de pessoas que já estão há muito tempo nessa busca de se libertar de crenças, de sair desses ambientes em que você se sente contido, mas que muitas vezes, ainda assim, você se sente preso. Por quê? Porque você acredita que você já atingiu isso em muitos aspectos. E aí parece que ao sentir que você já atingiu essa liberdade em muitos aspectos da sua vida, você se sente preso, porque você às vezes acredita que já sabe de tanta coisa que você não consegue perceber pequenos ensinamentos que aparecem na sua vida que vêm de outras pessoas, e principalmente de outras pessoas que você enxerga como pessoas limitadas, pessoas que você acha que estão sempre vivendo dentro de uma gaiola, pessoas que você às vezes pode até desprezar mesmo, né, no sentido
de achar que aquela pessoa não entende muito sobre a vida, por exemplo. Mas aqui, como tá pedindo para que você saia de casa, parece que tem muitas pessoas ao seu redor, e até mesmo pessoas que não necessariamente você tenha contato, mas que chegarão a você, que te ensinarão coisas. E é através dessa humildade sua de entender que essas pessoas elas podem te trazer uma grande sabedoria, um grande insight, um grande ensinamento da vida, que parece que vai fazer com que você saia dessa energia da arrogância, de achar que sabe tudo. Essa energia aqui eu acho que é a principal, ter cuidado para não achar que sabe de tudo. Vamos ver agora um conselho para vocês. Caiu 4? Caiu. Nossa, caiu 5 na verdade, mas tá bom, eu vou aceitar. Bom, ó, caiu novamente bastante, gente. Estamos nos falando aqui de pessoas extremamente conectadas aos gatinhos. Então, se você se conecta com Bastet de alguma forma, seria muito bom você acender uma vela para ela esse mês e fazer uma oração, tá bom? Ela vai te proteger, ela vai proteger seus animais e ela vai trazer essa fartura e principalmente, eu acho que é a vitalidade, a saúde que a gente precisa ter para ir em busca das coisas que a gente deseja. Bom, a primeira carta que caiu foi Nas nuvens dos céus eu terço o sentido da vida, Frigg. Sua alegria de viver renova as sementes dos seus sonhos. O caldeirão traz a renovação. Bastet, sob minha proteção, vencerá os inimigos ocultos. E Durga, pegue a minha lança e vença os seus maiores medos. Bom, então aqui a gente está falando de pessoas que estão há muito tempo em busca do sentido da própria vida, da própria existência. O que eu quero fazer, qual é o meu propósito, quem eu sou. E parece que ir sempre né, nesse sentido te faz sempre trazer pequenas coisas, ou seja, pequenos conhecimentos sobre você, que às vezes faz com que você se olhe de uma maneira diferente e comece a se alimentar de uma maneira diferente. E eu se alimentar, eu sinto que é não só no quesito físico, né, do que você come, de como você trata o seu corpo, mas principalmente aqui da sua mente, como que você anda se alimentando no sentido da sua relação com você, como que essa relação anda. Eu sinto que ela está cada vez mais leve, cada vez mais harmoniosa. Aqui eu sinto que ao invés de agora de ter sempre um ditador na sua mente, você está indo para um lado mais onde também tem aquela mãe dentro da sua cabeça, aquela mãe que acolhe, aquela mãe que tem muita compaixão. E aí parece que essas duas energias, elas finalmente estão começando a entrar em equilíbrio e você está conseguindo ter uma maior clareza das situações, ou seja, sem cair na ilusão extrema do idealismo, nem na ilusão do pessimismo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse momento de encontrar essas duas forças dentro de você, mas principalmente saber elas usar, está fazendo com que você tenha uma finalização de um ciclo muito grande na sua vida, ou seja, de um aprendizado muito grande. Só que esse novo momento que está acontecendo, esses novos ciclos que estão vindo, eles necessitarão que você tenha muita garra para iniciar, né? Porque sempre o início do ciclo, ele necessita de muito movimento, de muita força. Então aqui pode ser que nesse início de ciclo, final barra início de ciclo, você comece a sentir, né? Que os seus medos, seus grandes medos, aqueles medos bem internos, eles vão começar a gritar muito dentro de você, porque eles vão tentar te impedir. Mas aqui eu sinto que é através dessa sabedoria que você anda tendo de juntar essas duas vozes, né, vamos dizer assim, o anjinho bom e o anjinho mal dentro de você, parece que eles juntos, com a sabedoria de ambos juntos, estão conseguindo fazer com que você vença as batalhas internas e que você, principalmente, através de vencer as batalhas internas, você está conseguindo fazer as coisas que você necessita no dia a dia, sem que seja um peso, tanto fazer como não fazer. Parece que você está entendendo o momento certo de fazer as coisas.
E aqui com a energia de Basté e Durga, eu também sinto que esse momento de virada de ciclo, ele não só vai precisar de muita força para vencer internamente, como também pode ser que você sinta que há uma energia externa te impedindo. Mas aqui parece que como tem essas duas deusas no final falando que elas te ajudarão, né, nessa batalha contra os inimigos, contra o oculto, para você não temer de forma alguma de achar que eles conseguirão te parar. Porque aqui eu não vejo uma energia de estabilização, de estagnação, nada disso. Eu tô vendo, na verdade, muito movimento vindo na sua direção. Então é preciso também que você entre nesse fluxo do movimento, de não temer também de que algo irá te parar. Porque aqui, se você conseguir vencer os seus maiores medos internos, seus demônios internos, nada te para. Porque aqui você vai ter tanta confiança em si mesmo que você vai blindar o seu próprio campo. E caso você não sinta que isso é necessário, né? Não necessário, suficiente, essa blindagem que você faz quando você se sente forte, você pode acender uma vela para Basté ou para alguma divindade que você queira e que você sinta a conexão, tá bem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.